Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC, episódio que vai resumir as principais informações dessa última data FIFA para a seleção da Alemanha, data FIFA de outubro, que aproximou a seleção alemã da próxima Copa do Mundo, com 2 jogos, 2 vitórias, e para me ajudar a repassar o que de mais importante aconteceu nos últimos dias para Julian Nagelsmann e seus jogadores, eu recebo ao meu lado virtualmente o meu xará Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, xará? Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Tudo bem, sim. Essa semana da data FIFA, né, é um pouco difícil, né, para quem gosta de futebol de clubes como eu e você. Foi um pouco difícil a gente não ter um Braunschweig Preußen Münster na tela de uma televisão. Para mim, pelo menos, foi. Eu tive que me entreter vendo Castor de Andrade. Olha só que entretenimento bacana. Mas enfim, não reclamo. Gosto muito da cultura do Rio de Janeiro da década de 80. Mas falando de futebol e de Alemanha, né? Foi uma data FIFA, apesar dos pesares, positivas, né? 2 vitórias, uma classificação encaminhada, e a gente vai discutir um pouquinho sobre esse momento que a seleção alemã vive, em outubro de 2025. Exatamente, outubro de 2025, ou seja, menos de um ano para a Copa do Mundo. A Alemanha, como eu disse, disputou 2 partidas nessa data FIFA, pelas eliminatórias para o Mundial do próximo ano, nos Estados Unidos, Canadá e México. Venceu as 2. Venceu o Luxemburgo por 4-0 jogando em casa, e nessa terça-feira, dia em que estamos gravando esse episódio do Chucrute, superou a Irlanda do Norte por 1-0 jogando fora de casa. E eu quero começar justamente por essa partida, por essa vitória mais magra, mais apertada, porque foi o jogo mais competitivo para Julian Nagelsmann e seus jogadores nessa data FIFA. A Alemanha, no primeiro tempo, o Xará até teve controle das ações, fez 1-0 numa cobrança de escanteio, primeiro gol de Nick Woltemade com a camisa da seleção alemã, mas no segundo tempo a situação ficou caótica. A Irlanda do Norte, no seu estilo mais direto, entupindo a área alemã de cruzamentos, conseguiu ameaçar com alguma frequência, mas não chegou ao empate, apesar de alguns sustos e algumas defesas de Oliver Baumann. Pois é, né? Eu acho que foi um teste, acho que adequado para que a gente vai ver aí para a seleção alemã, principalmente no Mundial da Copa do Mundo, né? Esse jogo contra a Irlanda do Norte, como você destacou, foi bem difícil. No primeiro momento, eu achei que a seleção alemã teve muita dificuldade de furar essa defesa da equipe da Irlanda do Norte, porque estava muito bem montada num bloco mais baixo, né, numa linha de 5 e tudo mais. E tanto que antes do gol do Voltemada, as únicas chances que a Alemanha tinha criado foram de chutes de longa distância, com o Pavlovic aos 10 minutos com o Pavlovic aos 18 minutos e o Schlotti aos 10. Então, tipo, eu achei um jogo um pouco ruim também em termos ofensivos no primeiro tempo. Mas conforme o jogo foi passando, o desenho do jogo foi piorando, porque foi uma estratégia, na minha opinião, pouco inteligente da Alemanha. Porque você entrar para um jogo extremamente físico contra uma seleção extremamente física, com você tendo jogadores muito franzinos, como é o caso da seleção alemã, você acaba correndo um risco desnecessário, né? No segundo tempo, quando a Irlanda do Norte subiu mais o bloco defensivo, passou a defender em 5-2-3, tirando a saída de bola com o Oliver Baumann, com o Schlotti, com o Jonathan Tah, com o Kimmich, com o Raun e o Pavlovic, a Alemanha também não conseguia ligar com as bolas longas procurando o Maxi Baia ou o Nick Woltemade pelo alto. Então, o time sofreu de forma desnecessária. O jogo pedia talvez um Kevin Behrens, um Niklas Füllkrug ou um Kleindienst, mas pelo menos para endurecer os duelos físicos, mas o time não tinha jogadores com esse perfil na convocatória. E, enfim, esse é um dos problemas que eu acho que a Alemanha tem aí para o seu futuro, aí definir quem vai ser esse nome. A gente vai discutir isso daqui a pouco.
Pois é, foi um jogo difícil mesmo para a Alemanha, especialmente no segundo tempo, quando a Irlanda do Norte se aproximou do empate. E eu preferi começar por esse jogo justamente por ser um duelo mais competitivo para o Julian Nagelsmann e seus jogadores, porque na primeira partida da data FIFA contra Luxemburgo, o desafio foi mínimo, goleada por 4-0 diante de uma seleção nitidamente alguns degraus abaixo, inclusive da própria Irlanda do Norte, e o contexto do jogo acabou facilitando muito as coisas para a Alemanha. O placar foi aberto cedo, Luxemburgo ainda teve um jogador expulso, então um time que naturalmente já não iria propor muito jogo ao longo dos 90 minutos, ficou ainda mais retraído. O lance inicial dessa partida contra Luxemburgo já disse muito sobre o que foi a partida, né? Luxemburgo tentou executar aquela estratégia que, digamos, foi popularizada pela equipe do PSG. Você cobra a saída de bola, mandando a bola para a lateral, buscando marcar lá no campo ofensivo. O Luxemburgo fez isso. O problema é que eles não mandaram o time inteiro para marcar lá no campo de ataque. A Alemanha teve tranquilidade para sair jogando desde trás e encontrar e levar a sua posse de bola até o campo de ataque. Ou seja, era um time que estava realmente disposto a se desfazer da bola e apostar em estacionar um ônibus na frente da sua grande área. Com a expulsão, essa estratégia foi ainda mais potencializada, digamos assim. O próprio Julian Nagelsmann falou na entrevista coletiva depois do jogo que a própria expulsão na equipe de Luxemburgo não facilitou muito as coisas para a Alemanha, porque, enfim, só tirou um homem de ataque de Luxemburgo, eles já não estavam atacando muito mesmo, então virou ainda mais um ataque contra a defesa da Alemanha, tentando superar a defesa adversária. E passando aqui pela situação do grupo, o grupo A das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo, a Alemanha agora divide a liderança com a Eslováquia. As duas seleções têm 9 pontos, a Alemanha leva a melhor pelos critérios de desempate e a data FIFA como um todo foi positiva para a Alemanha, não só pelos 6 pontos conquistados, mas também pela derrota da Eslováquia. A Irlanda do Norte venceu a Eslováquia no primeiro compromisso dessas equipes nessa data FIFA. Lembrando, a Eslováquia tinha vencido a Alemanha, a Eslováquia venceu a Alemanha na data FIFA de setembro, então entrou nessa semana com 3 pontos de vantagem sobre a equipe comandada pelo Julian Nagelsmann. Agora as duas equipes estão empatadas com 9 pontos, a Irlanda do Norte é a terceira colocada da chave com 6, e os próximos compromissos da Alemanha são contra Luxemburgo, fora de casa, e a Alemanha encerra sua participação nas eliminatórias com um confronto direto. Se Alemanha e Eslováquia vencerem seus próximos compromissos, elas chegam empatadas com 12 pontos para definir a classificação direta para a Copa do Mundo, em partida que será disputada em Leipzig, em território alemão. Ou seja, a Alemanha, apesar de estar na liderança da sua chave, na liderança do seu grupo, ainda precisa jogar com bastante seriedade essa data FIFA de novembro para confirmar sua vaga, para confirmar a primeira colocação do grupo, que é a única que garante classificação direta para o Mundial do próximo ano. Quem ficar na segunda posição passa pela repescagem europeia. E olhando agora um pouco mais para frente, as atuações nessa data FIFA, Xará, não mudaram muito minha percepção sobre a Alemanha pensando em Copa do Mundo. Eu não vejo ela ainda entre as favoritas ao título nesse momento. Queria saber sua percepção sobre o jogo da Alemanha e o que ela pode melhorar daqui a alguns meses para chegar nos Estados Unidos, no México e no Canadá em boas condições de competir com as melhores do mundo. Eu não confesso que não sou um grande especialista de futebol de seleções, né? Mas assim, no meu olhar distante, eu acredito que a Argentina, França, Espanha, Holanda e Inglaterra podem estar à frente da Die Nationalmannschaft, né? Em relação a essas expectativas para a Copa do Mundo. Mas além por exemplo, do Musiala, que eu acho que é o que todo mundo quer ver, e além para mim, pessoalmente, eu quero ver o Tim Kleindienst, que volta de lesão também. Eu acho que são dois jogadores que podem fazer totalmente a diferença.
daqui para frente. Eu acho que até porque dá uma variação de jogo para o Julian Nagelsmann, que hoje está muito refém, entre aspas, tenta replicar nesse jogo físico com o Nick Voltemada, que, poxa, fez uma baita estreia hoje. Acho que foi deu uma revigorada um pouco nesse time ofensivamente, também e deixa você menos perdido quem vai poder substituir, ser esse 9, sabe? Eu gostei bastante. E também queria saber no futuro, né? Eu acho que os próximos jogos que você citou também dá para entender que pé o Niklas Füllkrug tem chance ainda de voltar à seleção alemã. Eu confesso que não sei como ele joga na Inglaterra, como ele está atuando. O Johnny Burkhardt, será que vai ter alguma oportunidade? Então, eu acho que essas são as interrogações que a seleção alemã tem no seu plantel e que vale a pena o Nagelsmann testar vários jogadores. Eu citei esses três, mas a Bundesliga vai dar muitas respostas por quem também pode aí entrar no radar até a Copa do Mundo. E enquanto coletivo, eu vejo a Alemanha e a seleção brasileira muito próximas em patamares hoje, né? Eu acho que você tem um bloco ali, três blocos muito claros na minha cabeça, né? Você tem esse primeiro bloco com Argentina, França, Espanha, Holanda e Inglaterra, podem estar correndo um pouco à frente. O segundo bloco, quase que meio que solitário entre Brasil e Alemanha, só as duas seleções. E um terceiro bloco que tem equipes em potencial parecidas, que é Portugal, Japão e Bélgica, né? Eu acho que são esses três blocos aí que eu delimito que podem fazer uma boa Copa. E eu coloco a seleção alemã junto com a seleção brasileira por uma simples razão, né? Tem um livro antigo chamado Gol da Alemanha, né, que, entre aspas, fala como a Alemanha se reinventou para ser campeã do mundo em 2014. Mas o mundo é tão louco que 11 anos depois a gente tem muito mais semelhança. O nosso futebol brasileiro e o alemão tem tantas semelhanças que até na hora de dar merda, na hora de dar bom, é muito relativo. Nós temos deficiências parecidas, potenciais parecidos, e são ambas as seleções com muita pendência de uma regularidade de jogo. Então eu vejo, por isso que eu coloco a Alemanha e a seleção brasileira em patamares muito similares. E a nossa pauta aqui, a gente vai discutindo ela, a gente vai conversando, a gente consegue entender onde são os mesmos calcanhares de Aquiles. A gente está discutindo Voltemada ou Fuller ou Klein de Cira. No Brasil a gente fica o quê? João Pedro, Pedro, enfim, Matheus Cunha. É muito louco isso. Pois é, e incrível mesmo como as seleções com mais títulos de Copa do Mundo na história estão nessa situação, e aí dá para estender isso até para a Itália. Claro, são contextos e situações diferentes, mas nenhuma dessas três, que são, repito, as seleções com mais títulos de Copa do Mundo na história, vive um momento de grande autoestima. Mas acho que algo para o torcedor alemão se apegar é a perspectiva de ter o Jamal Musiala de volta. Você citou o nome dele e se trata talvez do jogador mais talentoso e com maior potencial da atual geração. Ele já mostrou coisas muito boas vestindo a camisa da Alemanha. No momento ele se recupera de uma lesão grave que ele sofreu durante a Copa do Mundo de Clubes, deve retornar aos gramados no final desse ano, e acho que o impacto dele na seleção da Alemanha pode ser muito positivo. A gente viu, inclusive na Euro, Musiala e Wirtz dividindo o campo em alguns momentos e produzindo ótimas jogadas entre eles. Os dois têm um toque de magia, têm um trato muito especial com a bola, e acho que os dois juntos são capazes de dar uma cara diferente para o setor ofensivo da Alemanha. É algo que eu aguardo, que eu espero que o Julian Nagelsmann consiga trabalhar bem, porque se essas duas peças se encaixarem bem e se eles estiverem num bom nível individual, acho que é algo que pode fazer muita diferença a favor da Alemanha. E o elenco pode não ser tão impressionante como o da França ou da Espanha, que tem uma fartura de jogadores impressionante. Mas acho que a Alemanha pode reunir um 11 inicial de muito respeito, com a volta do Musiala, também com o retorno do Rudiger, que não estava disponível para essa data FIFA também por conta de lesão. O 11 inicial acho que pode ser muito forte da Alemanha,
e pode inclusive ser potencializado pelo trabalho do Julian Nagelsmann. Tudo bem que no último ano as questões coletivas da seleção da Alemanha ficaram um pouco questionáveis, mas o Nagelsmann já mostrou que é capaz, com esses mesmos jogadores, de produzir um futebol de bom nível. Queria te ouvir, Xará, sobre esse potencial retorno do Musiala, né? O que ele pode trazer de positivo para a seleção da Alemanha e se tem outros nomes que podem vir da Bundesliga ou de outros lugares que podem dar um gás, que podem dar um respiro maior para esse setor ofensivo alemão. Eu acredito que talvez um jogador que a gente nem colocou aqui no radar foi o Brajan Gruda, né? Ele ainda. Confesso que não sei se ele escolheu entre Croácia ou entre Alemanha, mas é um jogador que ele despontou com muito potencial no Mainz há 2 anos e acho que é um desses pontas que pode facilmente aí dividir o protagonismo na seleção alemã junto do próprio Musiala e do próprio Wirtz. Eu acho que o ADM é um jogador que, com o perfil físico dele, eu acho que ele é quase que insubstituível hoje na seleção alemã. Você tem essa diversidade de perfis muito, muito claro. E eu gosto particularmente, não só porque ele agora está fazendo gols, mas é um jogador que fisicamente entrega um vigor interessante. Eu acho que compensa muito também a ausência de ter esse 9 um pouco mais robusto, assim. O Voltemade é um jogador que está evoluindo muito seu jogo de corpo, seu jogo físico, jogo de embate, e você ter o Musiala de volta com esse jogo associativo que ele gosta tanto, eu acho que faz total sentido dentro da ideia e pode ajudá-lo, logicamente. E o Wirtz, hoje eu acho que ficou um pouco claro, isso também está faltando a confiança que ele tinha em Leverkusen, né? Nitidamente, ele não. O estar na Inglaterra está afetando esse futebol dele aí nesse começo de temporada. A posição que ele jogou também no corredor esquerdo, não sei se é a que mais me agrada. Eu confesso que gosto dele baixando mais, recebendo mais no corredor central e conduzindo a bola, tendo mais espaço para progredir no campo. Eu acho que ele mais fixado no corredor, tendo que fazer jogada de 1 para 1, indo mais pelo drible, não, embora ele tenha seja excepcionalmente tecnicamente, não sei se é o ideal para que ele possa entregar, né? E eu acho que, por exemplo, também o Gnabry, já sendo esse cara do lado, ou até mesmo de 10, como às vezes até o Kompany usa ele jogando por trás do Harry Kane, eu acho que pode ser também uma outra alternativa, né? Um jogador se redescobrindo, ficando mais experiente, sem tanta potência como nos outros tempos, mas ainda muito inteligente, ainda com uma boa visão de jogo. Eu acho que pode ser também um achado interessante aí que o Nagelsmann está tentando procurar dentro dessa equipe. São testes aí que ele pode fazer nessas próximas rodadas das eliminatórias e nos dá a resposta. Alguns dos resultados recentes da Alemanha não foram positivos, o desempenho também está abaixo do esperado. Teve derrota recente para a Eslováquia, como eu falei, em setembro. Na Nations League, a Alemanha perdeu para Portugal na semifinal e foi derrotada ainda na disputa do 3º lugar. Mas não custa lembrar também que na Euro do ano passado, a Alemanha fez uma boa competição, foi eliminada pela Espanha nas quartas de final, mas eu lembro que a discussão na época daquele jogo especificamente, era de que se tratavam das 2 melhores equipes da competição até aquele momento. E a Alemanha fez um jogo duríssimo contra a Espanha, que viria a ser campeã. A Espanha só conseguiu se classificar na prorrogação, depois de um lance polêmico envolvendo uma bola batendo no braço do Cucurella. Enfim, acho que o Nagelsmann ainda é capaz de retirar um bom desempenho dessa equipe alemã, tendo Musiala de volta, especialmente, acho que essa possibilidade cresce um pouco mais. Bom, é provável que a Alemanha esteja na Copa do Mundo do ano que vem. Até lá o Nagelsmann vai ter muitas questões, muitas dúvidas para resolver e talvez a principal delas
seja o primeiro nome da escalação. A definição do goleiro titular da seleção da Alemanha certamente está muito mais nebulosa do que o Julian Nagelsmann gostaria, mesmo com o Oliver Baumann ocupando esse posto nas últimas 4 partidas da seleção alemã. Marc-André ter Stegen deveria ser o número 1, mas pelo terceiro ano seguido ele está se recuperando de um problema físico grave. Ele só deve voltar aos campos agora no final do ano. E diante do histórico recente é difícil confiar que ele vai estar saudável no Mundial. Além disso, o Barcelona contratou recentemente o goleiro Juan Garcia, que deve se manter como titular mesmo quando o alemão voltar. E aí, sem atuar com regularidade no clube, Ter Stegen não vai ser titular da seleção, como o próprio Julian Nagelsmann já falou. E para complicar ainda mais o cenário, temos Manuel Neuer. Ele se aposentou da seleção após a Euro do último ano e já afastou a possibilidade de retorno em entrevistas recentes. Mas a sombra dele continua pairando porque não há outro nome tão pronto para ser goleiro titular da Alemanha num grande torneio quanto ele, considerando experiência e desempenho recente. Ou seja, é muito provável que o tema ainda seja muito debatido até a convocação final para a Copa do Mundo, Xará. Num primeiro momento, acho que o Baumann é um nome capaz de segurar a barra no gol alemão, mas é justa essa dúvida sobre o futuro, não é? O que acha sobre essa situação envolvendo os goleiros alemães? Eu acredito que tenha, sim, uma boa discussão, né? A gente tem o Oli Baumann e o Neuer, acho que são jogadores muito parecidos em termos assim, de perfil, né? Eu acho que é um goleiro que traz uma segurança para o setor defensivo da seleção. Tem um fator liderança muito importante dentro de um grupo jovem, de forma mais coletiva, né? E eu vejo uma escolha, por exemplo, muito, muito mais fácil, porque é um goleiro que pode transmitir essa segurança aí pro elenco, né? O Ter Stegen é um goleiro que, pro modelo, faria mais sentido em relação ao Oli Baumann, principalmente em termos de jogo com os pés, mas eu credencio o Neuer para mim voltar por ser um goleiro campeão, por ser um goleiro vencedor e ser também um cara que poderia acrescentar com defesas fora de séries em momentos muito cruciais e chaves das partidas. Eu acho que qualquer um na dividida contra o Neuer perderia. Mas, por exemplo, eu não consigo desses nomes mais experientes, entre aspas, experientes, né? Os que eu vou citar aqui são um pouco mais jovens, né? Que é o Michael Zetterer e o Alexander Nubel. Para mim, eles são o futuro. O Zetterer é um goleiro que me agrada muito desde os tempos do Werder Bremen. E agora no Frankfurt é um goleiro que você vê que já chegou a um outro nível em pouquíssimo tempo, porque há 3 anos atrás ele não era nem titular do Werder Bremen. E ele conseguiu evoluir e chegar ao auge da carreira numa idade muito tardia. E é muito. Eu acho que seria uma forma até de recompensá-lo, porque é um goleiro seguro debaixo dos traves, um goleiro que faz sentido para o modelo, porque tem um bom jogo com os pés. E acho que consegue transmitir uma segurança, por exemplo, que Nubel, em alguns momentos na sua carreira, apesar de estar vivendo agora o seu grande auge, diria, não garantiu, né? Depois que Nubel foi cotado para jogar no Bayern de Munique, teve uma época no Schalke que ele falhava muito, transmitia muita insegurança. E hoje, embora eu goste muito dele, acho que um goleiro muito seguro, preferia ver o Zetterer hoje, pelo menos sendo testado nesse gol da Die Mannschaft. Nas convocações para a data FIFA de setembro e outubro, os 3 goleiros convocados inicialmente pelo Julian Nagelsmann foram os mesmos: Oliver Baumann, Finn Dahmen e Alexander Nubel. Nesse mês teve uma novidade com o Noah Tubolo sendo chamado de última hora e pela primeira vez na carreira por conta de um problema de náusea com o Baumann. Isso acabou sendo algo passageiro. O Baumann foi titular nas 2 partidas dessa data FIFA e o próprio Atubolo foi cortado desse segundo jogo contra a Irlanda do Norte. Parece que ele sofreu um problema no joelho. Não vi maiores informações sobre isso, mas não parece ser nada grave.
De qualquer forma, apesar do Julian Nagelsmann ter chamado os mesmos 3 goleiros para essa data FIFA, certamente ele está refletindo muito sobre quem será o número 1 dele daqui menos de um ano, na Copa do Mundo, porque existe essa questão do Ter Stegen, que está se recuperando de lesão e tem uma situação muito incerta dentro do Barcelona, e o Manuel Neuer, como eu falei, vai gerar especulações até as vésperas do Mundial, porque estamos falando de um dos maiores goleiros da história. Até lá, o Nagelsmann vai se virando com o Oliver Baumann, que é um cara que transmite segurança, vem de boas atuações com a camisa do Hoffenheim, mas acredito que não seja capaz de ter os momentos mágicos que o Manuel Neuer já proporcionou com a camisa da seleção alemã, com a camisa do Bayern de Munique. Então, acho que, como eu disse, acho que essa questão vai ser debatida até a Copa do Mundo, até a convocação final do Nagelsmann. E outra grande dúvida do treinador me parece ser na lateral direita. E aí vem um ponto curioso envolvendo o Joshua Kimmich. Parece que ele vai ficar eternamente nesse vai e vem entre lateral direita e meio campo, com diferentes treinadores buscando a solução ideal para as suas equipes, seja no Bayern de Munique ou na seleção da Alemanha. O Kimmich já disse que prefere atuar como meia, vem sendo usado assim no Bayern de Munique, mas foi titular na lateral direita nos 2 jogos dessa data FIFA, Xará. Queria sua opinião sobre esses movimentos constantes na carreira do Kimmich, indo da lateral direita para o meio campo, e como você acha que ele pode influenciar mais positivamente, claro, a seleção da Alemanha? Jogador bom, acho que ele joga até no gol, se ele souber, se ele tiver uma luva à disposição. E o Kimmich, para mim, é um desses casos. Mas eu confesso realmente que é uma dor de cabeça complicada para o Nagelsmann, porque, embora eu goste muito do Riedel Baco e do Wagnermann, são jogadores muito diferentes do Kimmich em característica e que não vivem dos seus melhores momentos, né? Principalmente o Wagnermann, que agora perdeu até a titularidade no Stuttgart para o Assignon. E eu acho que o que reside nessa questão dele jogar na lateral direita, de fato, é a falta de opção. Porque o Nandi Collins, que poderia ser um substituto natural para o Kimmich, eu gosto muito dele, é um jogador inacabado. É um jogador que ele jogou contra a Eslováquia e não fez um grande jogo naquele dia. E é um jogador ainda abaixo dos 21 anos, precisa maturar, não está pronto. E eu acho que quem mais se aproxima de poder competir e entregar algo parecido que Kimmich entrega é o Elias Baum. Porém, ele serve a jogador serve a seleção sub-21 e até se machucou nessa data FIFA. E é um jogador que, se pudesse ter mais minutos no Frankfurt, certamente seria a opção que a Alemanha precisa e talvez conseguisse colocar um meio-campo com o Pavlovic e o próprio Kimmich, fazendo 2-6, e aí seria ótimo. Mas hoje, 13 de outubro, eu prefiro também manter o Kimmich, porque oferece um balanço interessante em termos de jogo. O time consegue ter uma opção de bola longa se precisar, consegue ter uma opção de uma saída mais qualificada por baixo, libera o David Raum para dar um maior suporte para o Florian Wirtz ou para o ponta que for para jogar naquele corredor esquerdo, dá maior liberdade para o ADM, porque é um jogador que consegue focar a maior parte do seu jogo na parte ofensiva, sem se preocupar tanto para marcar, e ainda oferece um excelente balanço ali, junto do Jonathan Tah, um zagueiro mais robusto, mais pesado, e não tão veloz. Pode ser o equilíbrio dessa defesa. Eu acho que ele infelizmente, ali é o catalisador é o cara que, em Cabo Frio, se falta água, o cara que resolve o problema da água em Cabo Frio. Então o Kimmich para a seleção alemã hoje. E do lado esquerdo, o David Raum parece que está se consolidando como titular da posição. Na Euro, ele disputou os 2 jogos da Alemanha no mata-mata como titular. Na fase de grupos, quem começou foi o Maxi Mittelstädt. Só que nessa data FIFA de outubro,
o jogador do Stuttgart sequer foi convocado, com Nathaniel Brown servindo como opção ao Raum pelo lado esquerdo. Mas o Raum foi titular nas 2 partidas contra Luxemburgo e Irlanda do Norte e contribuiu bem. Fez um gol de falta, o gol que abriu o placar contra Luxemburgo. No jogo também contra Luxemburgo, cobrou um escanteio que resultou no segundo gol do Kimmich. E agora, nessa terça-feira contra a Irlanda do Norte, foi ele também o responsável pela cobrança de escanteio que levou ao gol do Woltemade. Na lateral esquerda, Xará, também as opções não são muito grandes, o número de opções não é muito grande, e o Raum, com uma data FIFA sólida, acho que fez um bom papel para se consolidar como titular dessa equipe. Com certeza, né? É um jogador que cada vez mais está conseguindo voltar ao que ele apresentou, principalmente no Greuther Fürth e na primeira temporada do Hoffenheim, e também no Leipzig. É um jogador que, quando tem essa confiança e essa liberdade para ofensivamente ter esse corredor, poder atacar, é um cara que cresce muito de nível e os dados, né, os números falam por si só. Embora a estatística no Leipzig seja um pouco, você escute assim, acha, só deu uma assistência e marcou um gol, mas a influência do jogo dele no Leipzig com o Oliver Werner tá fantástica. É um lateral que te oferece saída por dentro quando o lado direito está fechado. É um cara que ataca o corredor e aparece quase como se fosse um ponta, lembrando bem de fato os tempos de Greuther Fürth e de Hoffenheim. É um jogador ofensivamente que ainda te dá a opção de bola parada. Eu acho que ele, com esse início de temporada que ele vem tendo, é um dos melhores jogadores jogando na Alemanha, no geral. É David Raum no momento. E o Mittelstadt é um jogador que eu gosto muito também, mas é a mesma situação do Wagnerman. Não vive um dos melhores dias. E lógico, mas eu ainda acho um duelo um pouco mais equilibrado em relação à lateral direita. Eu acho que ainda tem disputa, eu acho que essa vaga ainda está em aberta. Mas hoje, na dividida, meu colete eu entrego para o David Raum. E é até uma característica diferente também, né? O Mittelstadt é um cara mais de passe, de meio campo, de construção de jogadas. O Raum é mais agudo, de infiltração, de ataque à profundidade, chegando na linha de fundo para buscar o cruzamento. Tem essa característica também que certamente está sendo observada pelo Julian Nagelsmann na hora de fazer a escolha dele. O Nagelsmann respondeu em entrevista coletiva que não descarta o Mittelstadt, deixou a porta aberta, mas tem esse ponto que o Xará levantou também do momento do jogador do Stuttgart. E para a gente não perder o costume nesse episódio do Chucrute FC, a gente também vai dar uma passada rápida por segunda divisão da Alemanha, por Frauen Bundesliga, além de comentar sobre esses temas de seleção da Alemanha. Xará, nos últimos dias também tivemos novidades da Zweite Bundesliga. O que você me traz? Ontem, enquanto tirava um bom sono dos justos, o Magdeburg recebeu apitar o meu telefone com um relatório dizendo: Marcus Fiedler foi demitido do Magdeburg, pleno domingo, 4h01 da tarde, aqui no Brasil. E foi basicamente isso que aconteceu, né? O time do FCM vem fazendo uma temporada muito fraca, o lanterna da segunda divisão. E Marcus Fiedler, na última rodada, o time dele perdeu por 4-0 para o Elversberg. E no meio de semana fez um amistoso contra o Braunschweig. E durante a semana ficou uma discussão muito grande entre fica ou sai Marcus Fiedler. Até o amistoso contra o Braunschweig, que perdeu por 6-0, fica Marcus Fiedler. O Otmar Schock falou com a imprensa, que é o diretor esportivo do Magdeburg, que iria ficar, independente de qualquer coisa que acontecesse. Mas depois do 6-0 se tornou insustentável. E aí o próprio diretor acabou se contradizendo e demitiu ele oficialmente ontem. E já tem especulação já de alguns nomes aí circulando pelo mercado, que é Thorsten Ziegler, que foi ex-treinador do Duisburg há alguns anos atrás, Dimitrios Gramosis, que também foi treinador do Schalke anos atrás, e também Daniel Thun, que acabou de ser despedido do Fortuna Düsseldorf. São os 3 nomes fortes que o Magdeburg trabalha para repor o querido Marcus Fiedler. E na primeira divisão, só rapidinho, Rowan Schröder também está muito próximo de ser anunciado como
novo diretor esportivo do Gladbach, depois de Roland Virkus pedir as contas há quase um mês. Aí o Gladbach está muito perto de conhecer seu novo nome forte no futebol. E no final de semana a gente também teve jogo na elite do futebol alemão feminino. Teve rodada da Frauen Bundesliga com o grande jogo, o grande duelo do campeonato entre Bayern de Munique e Wolfsburg. As duas equipes vieram de atuações de resultados bem diferentes no meio da semana pela Champions League feminina. O Bayern de Munique goleado por 7-1 contra o Barcelona, o Wolfsburg goleando o PSG por 4-0. Só que nesse final de semana quem levou a melhor foi o Bayern de Munique no confronto direto. O Bayern de Munique venceu por 3-1, mesmo jogando fora de casa. Jogo que começou bem equilibrado, com o Wolfsburg até melhor em alguns momentos da etapa inicial, mas foi o Bayern de Munique quem abriu o placar com a Clara Bull. O Wolfsburg chegou a empatar o placar no comecinho do segundo tempo, mas o Bayern saiu de campo com a vitória por 3-1, marcando mais 2 gols na etapa final. Bayern de Munique agora líder isolado do campeonato, com 16 pontos em 6 rodadas disputadas. Wolfsburg e Freiburg aparecem 3 pontos abaixo, ocupando a segunda e a terceira colocações, respectivamente. Nesse final de semana vale destacar também o Derby do Norte, entre Werder Bremen e Hamburgo, jogo que foi vencido pelo Werder Bremen por 2-0, jogo no Weserstadion e com grande público. Mais de 37 mil pessoas estavam lá no Weserstadion acompanhando esse derby no futebol alemão feminino, e os torcedores que compareceram saíram felizes com a vitória da equipe do Bremen. O Werder tem 10 pontos na tabela, o Hamburgo está ali perto da zona de rebaixamento com 5 pontos. E, Xará, depois de passar especialmente por seleção da Alemanha, mas também dando um toque ali em segunda divisão e Frauen Bundesliga, a gente chega ao final dessa edição do Chucrute FC. Agradeço a você por abrilhantar mais um episódio do Chucrute FC e agradeço, é claro, a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.